E disse-lhe, pois, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nem ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como entenderão, se você não falar o idioma? Você já parou para pensar quantas pessoas nós poderíamos pregar o evangelho de Deus se nós falássemos mais idiomas? Por exemplo, se chegasse hoje na sua cidade uma família vindo de outro país, você poderia pregar o evangelho do Senhor a elas se você não falar o idioma delas? Se você estiver em uma viagem e tiver muitos turistas de outros países que não falam o seu idioma, se você pregar o evangelho de Deus, eles vão entender? A cada dia que se passa, Deus nos dá mais ferramentas para pregar sobre o evangelho dele, sobre o amor dele. Mas será que nós realmente estamos aproveitando dessas ferramentas? Hoje na internet, por exemplo, nós conseguimos alcançar milhares e milhares de pessoas. E realmente agora nós temos traduções até em alguns aplicativos, né? Então a pessoa consegue entender ali. Mas nem todo mundo vai ter acesso a essas traduções em tempo real se você encontrar alguém na rua, por exemplo. As pessoas dizem que aprender idiomas abre portas, e realmente abre, principalmente no mundo corporativo. Mas e se nós aprendêssemos outro idioma, não somente para aplicar no trabalho, para aplicar com amigos, para entender um filme, uma série que só tem em tal idioma? E se a gente usasse isso para pregar o amor de Deus? Eu creio que realmente lá na Torre de Babel a gente aprendeu, né, que Deus trouxe os idiomas para trazer uma confusão ali, tem todo um contexto. Mas e se os idiomas também forem uma porta para que mais pessoas venham conhecer de Deus? O que você está fazendo hoje para pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações? Talvez Deus esteja já criando essa chama em você, começando essa chama para conhecer mais de outras culturas, conhecer mais de outros idiomas, porque talvez Deus tenha um plano para você, para pregar para outras nações. E talvez não seja para outras nações, seja para o seu bairro mesmo. Na minha cidade, por exemplo, Telêmaco Borba, tem muitas pessoas de outros países, principalmente da Finlândia. Eu não falo finlandês, então eu sei que se encontrar uma pessoa finlandesa na rua que não fale português, inglês ou espanhol, eu não vou conseguir pegar o evangelho de Jesus. Mas eu entendo a necessidade que tem a cada dia de conhecermos mais idiomas. Não estou dizendo que é uma obrigatoriedade, não. Mas é uma forma que nós podemos alcançar mais pessoas para falar daquele que nos salvou. Eu convido você esse dia a parar e refletir assim: O que eu posso fazer para trazer mais almas para Cristo? Quais idiomas Deus quer que eu aprenda? Talvez seja só um, talvez seja só algumas frases em um certo idioma. E talvez você pense, nossa, aprender um idioma é uma coisa muito complicada. Só que nós aprendemos que quando Deus quer que você faça algo, Ele não vai te jogar, faça isso aqui. Ele vai te guiar para que você consiga fazer aquilo. Como, por exemplo, quando Ele chamou Moisés. Moisés não tinha uma boa oratória. Moisés não era a melhor pessoa para falar. Mas mesmo assim, Deus usou Moisés. Agora, uma frase que muitas pessoas não sabem a sua origem, mas que, sinceramente, eu acho que por conta da sua origem é uma coisa muito mais legal ainda. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Sabe quem disse isso? Albert Einstein. Um dos maiores cientistas que já tivemos. Ele afirmou essa questão de que Deus realmente, Ele capacita. E se você realmente tiver um propósito, Deus, eu quero aprender um idioma, 2, 3, 10 mil idiomas para poder falar do seu evangelho, para poder falar do seu amor, eu não tenho dúvidas, Deus irá te capacitar. Eu quero orar por você, se você puder, feche seus olhos, se não tem problema, só reflita aqui comigo. Pai, eu quero pedir as suas bênçãos na vida dessa pessoa que está assistindo aqui agora. Se ela está aqui até agora, é porque o Senhor tem algum plano para a vida dessa pessoa, mesmo que ela nem se suspeite do que é, por mais que seja algo que nós nem consigamos entender ou imaginar, Pai. Por favor, venha capacitar cada um que está com propósito aqui. Por mais que seja muito difícil de aprender ou entender alguma coisa de outra cultura, outro idioma, mas nós cremos que o Senhor capacita aquele que o Senhor escolheu, Pai. E que nós entendemos também que o Senhor nos conhece, o Senhor nos chama pelo nome, e que nós possamos ter coragem, nós possamos ter confiança em Ti, de que o Senhor irá fazer grandes coisas, que nós consigamos perseverar a cada dia, Pai, que nós consigamos, Pai, pegar o Teu Evangelho ao máximo de nações possíveis, ao máximo de pessoas possíveis, Pai. Fica conosco nesse dia, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.